Creepypastas. Você pode nunca ter ouvido esse termo, mas certamente já encontrou alguma dessas histórias por aí. Creepypastas são estranhos relatos sobrenaturais que aparecem em fóruns, redes sociais e grupos de discussão por toda a internet. É a versão web da boa e velha lenda urbana. E hoje não só vamos explicar o que é esse termo, como vamos falar as creepypastas mais assustadoras da internet. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Sejam todos bem-vindos, curiosos. Vamos com o vídeo logo após a vinheta. O termo nasceu em meados dos anos 2000 no fórum 4chan, onde os usuários passaram a chamar essas histórias virais de copypasta, em referência ao fato de que elas eram apenas copiadas e coladas de outros lugares. E como o sobrenatural virou uma temática recorrente, o cop virou creep, que em inglês significa assustador. A diferença é que, ao contrário daquele conto misterioso que seu tio jura que aconteceu com ele quando era mais novo, a coisa aqui é um pouco mais descontrolada. Sem a limitação do relato oral, a creepypasta se espalha com muito mais facilidade, já que basta um Ctrl+C e o Ctrl+V no texto para que ele seja passado para milhares de outras pessoas. Só que mais arrepiante ainda é ver como muitas delas viraram algo maior, enquanto a grande maioria das creepypastas somem na mesma velocidade que apareceram. Outras fogem de controle e assumem proporções que nem mesmo seu criador imaginava. E aí que nasce a dúvida: será que elas são mesmo apenas uma brincadeira de internet ou tem algo mais sombrio por aí? Slender Man. Uma das creepypastas mais famosas já feita, sem qualquer dúvida, é o Slenderman. Você provavelmente já viu essa figura de corpo esguio, braços muito longos e sem rosto por aí. Ele já chegou a virar personagem de um antigo jogo de terror e assustou muita gente em vídeos no YouTube. O que pouca gente sabe é que a verdadeira história do Slenderman surgiu dentro de um fórum de 2009. O site Something Awful criou uma pequena competição entre os seus usuários, pedindo para que eles fizessem montagens brincando com a ideia do sobrenatural. E o vencedor foi Eric Nusdensen, que colocou fotos de crianças sendo observadas por uma estranha criatura chamada de Slenderman. Nascia aí o mito. Com a viralização absurda dessas imagens, a coisa começou a sair de controle, de tal modo que pessoas que nunca tiveram contato com o meme começaram a falar sobre experiências com uma criatura semelhante à criada por Nusdensen. E o pior, muitos anos antes da competição. O caso mais assustador aconteceu em 2014, quando duas adolescentes de 12 anos tentaram assassinar uma garota na cidade americana de Waukesha, com 19 facadas. Após terem sido presas, as meninas disseram que só fizeram aquilo a pedido do próprio Slenderman. Obedece a la Morsa. Outra história bem antiga e que até hoje causa arrepios em muita gente é o estranho Obedece a la Morsa. Trata-se de um vídeo que ainda circula por fóruns e grupos em que temos uma edição completamente medonha, misturada a imagens perturbadoras e um plano de fundo igualmente tenebroso. E o mistério é o que faz essa creepypasta ainda ser bastante popular. Segundo a história que se conta, o vídeo estaria repleto de mensagens subliminares de uma organização satânica conhecida apenas como The Walrus. Mais do que isso, alegam ainda que quem vê o vídeo passa a sofrer com pesadelos bizarros, a enxergar vultos e até a ter estranhos casos de convulsões. Contudo, a verdade por trás do vídeo é ainda pior, mas por outros motivos. A lenda urbana usa cenas do documentário The Goddess Bunny, que conta a história de uma transexual norte-americana que sofre de poliomielite. Assim, a partir das cenas da dançarina, alguém fez uma edição completamente medonha e criou um plano de fundo igualmente assustador. Suicide Mickey. Semelhante ao Obedece a la Morsa, outro vídeo que circula por aí com uma história medonha por trás é o Suicide Mickey, um suposto episódio do personagem da Disney que nunca foi liberado para o público por ser perturbador demais, e de fato não há como não se incomodar com ele. Trata-se de uma cena em que o personagem caminha com um semblante triste por uma rua ao som de uma trilha sonora bem estranha. Segundo a lenda, o desenho havia sido abandonado pela metade e ninguém deu muito valor para ele, até que um funcionário da Disney decidiu digitalizá-lo. Ao fazer isso, ele percebeu que o desenho tinha 9 minutos,
ao invés de apenas 3, como muitos imaginavam. E seria após a tela preta que estaria o verdadeiro segredo por trás da animação. Quando a imagem retornava, a música dava lugar a gemidos e murmúrios, quase como se fosse alguém sofrendo e chorando muito. A própria imagem começava a se distorcer até que um grito surgisse ao fundo à medida que o próprio Mickey começava a ficar desfigurado. E algumas cores, supostamente impossíveis de serem criadas com a tecnologia da época, apareciam. E é a partir disso que as coisas começam a ficar assustadoras de verdade. Neste caso, ao contrário dos anteriores, não há qualquer menção à verdade por trás de sua origem. É algo que simplesmente apareceu e ainda circula por aí. Jeff the Killer. Essa creepypasta é outra capaz de fazer até mesmo os mais corajosos se sentirem desconfortáveis na cadeira. A diferença é que basta uma única imagem para você sentir aquele ruim no estômago e aquele gelado percorrer a sua espinha. Afinal, quem consegue ficar tranquilo diante de um sorriso desses? A verdade é que ninguém sabe ao certo qual a história certa dessa lenda. O uso mais comum desse ser é em histórias em que Jeff aparece no quarto das pessoas quando elas estão dormindo, com seu rosto completamente distorcido, sorriso assustador e um olhar fixo observando sua presa. E quando é notado, ele apenas sussurra "vá dormir", o que dá a entender que ele sentia mais prazer matando suas vítimas enquanto elas dormiam. E assim ele ficou conhecido. Mas há relatos também de que Jeff foi um garoto que teve o rosto queimado em uma briga com valentões quando era criança, e depois disso acabou enlouquecendo. Já uma outra versão afirma que ele teve seu rosto desfigurado por causa de um acidente com ácido sulfúrico e por já ter uma tendência violenta e o sentimento de rejeição da sociedade, sua psicopatia chegou ao ápice e então Jeff decidiu que mataria tudo e todos. Por fim, temos a versão que muita gente considera ser a verdade por trás de Jeff the Killer. Segundo o site Know You Ma'am, a imagem de Jeff sorrindo seria, na verdade, uma versão alterada de uma foto de Kate Robson, publicado no 4chan em 2008. Segundo a página, a jovem teria se suicidado após ser vítima de bullying no fórum. Essa história nunca foi confirmada. O cartucho amaldiçoado de Zelda. Nem só de criaturas sobrenaturais e outras bizarrices consiste essa lista. O último caso de creepypasta é uma que você já deve ter encontrado por aí. É sobre o cartucho amaldiçoado de The Legend of Zelda Majora's Mask. O game para Nintendo 64 já é o título mais estranho da série, mas os eventos em torno dele são ainda mais bizarros. A história surgiu no 4chan após um usuário contar que ganhou a fita de um estranho senhor. O cartucho não tinha nenhuma imagem, apenas a palavra Majora. O homem que entregou o presente disse que o game pertencia a uma criança que morou próximo dele. Quando colocou no videogame, viu que já existia um jogo salvo no nome de Ben. Ele decidiu manter e iniciou um novo jogo. Quando tentou realizar um glitch famoso na época, o usuário afirmava que Link, o personagem do jogo, era levado para o alto da torre do relógio e de lá não conseguia fazer mais nada. Então, ele decidiu devolver o cartucho, mas descobriu que ao conversar com vizinhos, o homem tinha simplesmente sumido do bairro. E também descobriu que o tal Ben era uma criança que havia desaparecido próximo ao lago da cidade e que depois disso ninguém mais soube nada sobre ele. Quando voltou para casa e tentou jogar de novo, a coisa ficou ainda mais estranha. O videogame começou a resetar sem explicação e a cada nova tentativa aparecia um nome diferente nos saves. Em vez de Ben e Link, o jogo listava os usuários Your Turn, Drowned e Matt. Para piorar, os bugs começaram a ficar mais frequentes, incluindo personagens aleatórios do jogo que apareciam de repente. Gritos eram ouvidos e algumas músicas começavam a ser tocadas de trás para frente.
que, caso você não saiba, seria o método mais popular do demônio se comunicar. De repente, diálogos estranhos aparecendo na tela, como se o cartucho estivesse falando com o jogador. Ben estava ficando solitário. Ou achei você. E também, você não deveria ter feito aquilo. Foram apenas algumas das mensagens que foram exibidas na tela. Em seu relato no 4chan, o usuário diz que começou a sentir um certo tipo de sensação ruim, como se estivesse com depressão, principalmente após saber que Ben tinha morrido afogado e de alguma maneira sua alma estava ligada àquele cartucho. Assim, o novo dono decidiu nunca mais encostar na fita, embora tenha dito sentir a presença do garoto morto sempre o observando. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Traremos sempre vídeos, um mais interessante que o outro. Muito obrigado e até a próxima!